Fala galera do canal Botafogo Digital, estamos de volta quarta-feira e cheio de notícias, cheio de novidades. O Botafogo está folgando, de férias, como disse o Luiz Castro, ele inclusive está em Portugal, mas as notícias não param, inclusive envolvendo e muito o nome de Luiz Castro. Eu conto já para vocês. Antes disso, eu queria falar sobre alguns nomes que foram ventilados ontem, na mídia independente do Botafogo, mas não confirmados, tá? Eu vou só citar aqui, seria até um tema para a gente se aprofundar, mas eu reparei que, inclusive, alguns influenciadores, alguns blogueiros do Botafogo acabaram até retirando a informação, não sei se a pedido do próprio Botafogo, para ter sigilo nos nomes. Eu vou só citar aqui en passant, mas assim, é importante que a gente esclareça que não há uma confirmação sobre estes nomes. São dois nomes da Celeste Olímpica, da seleção uruguaia sub-20, tá? O primeiro nome seria de Matteo Ponte, um lateral direito do Danúbio do Uruguai, que foi campeão mundial, agora no último domingo, vencendo a Itália, pela seleção uruguaia. Então a gente sabe que a lateral direita hoje é uma carência do elenco do Botafogo, mas volto a dizer, é um nome que foi ventilado, nenhuma confirmação sobre esse nome. Diga aí se você conhece, se você acompanhou o Mundial Sub-20 e viu o Matteo Ponte. E o outro nome também ventilado, que chegou até a ser mais comentado ontem, é o de Fabrício Dias, capitão do Liverpool, só que o Liverpool do Uruguai, É um volante e que teria o passe avaliado em 5 milhões de euros. Beleza, pessoal? O jogador Fabrício Dias, inclusive, ele jogou as 7 partidas no Mundial e teve a nota, segundo o site SofaScore, de 7,60. Ambos jogadores são considerados de muito futuro, Agora é um termo que ficou até muito comum chamar de joia, Joias do futebol uruguaio, joias do futebol sul-americano. Porém, é importante esse adendo de que nada foi confirmado, tá, da parte do Botafogo sobre estes jogadores. Inclusive eu gravei aqui ontem, comentei que um vídeo, aliás, bombou aí de visualização sobre a segunda janela, que o Botafogo provavelmente não traria mais ninguém ou então iria atrás de oportunidades que surgissem, O Botafogo trabalha ali que nem mineirinho, come quieto, e eu acho que o caminho é justamente esse. Então, assim, estou comentando esses nomes aqui, não quero que ninguém fique também achando que o Botafogo já está trazendo os caras, já estão indo para o aeroporto. Não, nada disso. O Botafogo fez uma consulta, sobre esses jogadores, mas tudo ainda muito no plano assim das especulações. Beleza, pessoal? Continua o recado, do Serginho Santana do GE, que essa segunda janela deve ser uma segunda janela morna, segundo ele. Então, pode pintar algum desses jogadores ou outros jogadores? Pode pintar. Mas eu não me surpreenderia se o Botafogo não contratasse mais ninguém. Quer dizer, Diego Hernandes seria a grande estrela da segunda janela e talvez a grande contratação do Botafogo, além do Diego Hernandes, seja justamente a manutenção dos seus jogadores, do seu elenco atual. Adrielson e Lucas Perry, especialmente, Ambos cobiçados pela Europa. O próprio Luiz Castro, no podcast, o Footcast, ele declarou, olha, é muito normal a saída de jogadores, a entrada e saída, ele meio que naturalizou essa situação, e a gente tenta interpretar essa fala do Castro, talvez até se referindo a ele mesmo, Vamos falar disso ainda, Então ele meio que, de fato, naturalizou a situação de entrada, de chegada e saída de jogadores. Comentou, por exemplo, no início do ano perdemos Jefinho, perdemos o Júnior Santos, E demorou ali bem uns 3 meses para ter algum tipo de reposição em relação ao Jefinho. Com o próprio Júnior Santos, que voltou, Teve uma passagem ali meio que relâmpago pelo Fortaleza. E depois veio Segovinha, Então, assim, ele naturalizou isso. Não sei se ele está falando, o que você acha aí? Dele próprio, Já que a próxima notícia é justamente sobre isso. O jornal português Record
noticiou o interesse do clube Al Nassr, que é o mesmo clube que joga, né, o Cristiano Ronaldo, quer dizer, os caras têm muita grana, interesse no técnico alvinegro Luiz Castro, tá? Obviamente que a campanha do Botafogo no Brasileirão, né, líder, desperta o interesse, né, destaca o Castro no cenário internacional e haveria esse interesse do Al Nassr por ele. Vocês lembram que há pouco tempo atrás a gente noticiou uma sondagem, um interesse do Everton, né, da Inglaterra, enfim, um clube que não é dos maiores da Inglaterra, mas joga a Premier League, teria se interessado pelo Castro e agora é a vez do Al Nassr, segundo o jornal Record, lá de Portugal. Então, pessoal, ainda tem mais uma notícia que eu quero encaixar aí sobre o Castro, mas já adiantando assim a minha posição, o Castro, como vocês sabem, ele tem contrato até março de 2024 com o Botafogo, quando ele completaria 2 anos à frente do clube. É óbvio, tá nítido, inclusive a última coletiva pós-jogo contra o Fortaleza, o bom humor, o alto astral, né? Quem é líder, né? Sempre é assim. Do Castro, relaxado, totalmente diferente daquele Castro de 2 meses atrás, né? Que estava balançando e muito no cargo, né? Isso falava do Botafogo, pagar a multa, e acho que a maioria da torcida dizia, não, paga essa multa e demite o Castro. Então, assim, é difícil a gente hoje, tá? Ainda em junho, né? Tem muita coisa até março do ano que vem, a gente saber se o Castro vai renovar. E, inclusive, ele falou também ao Footcast que não foi procurado ainda pelo Botafogo. Você acha que já deveria ser procurado? Ou o Botafogo está no timing ali certo de deixar as coisas acontecerem, né? Já que é só em março o final do contrato dele. E, em seguida, o Castro emendou que também não se preocupa com isso. Está tranquilo, assim mesmo, tal, de não ter sido ainda procurado sobre uma renovação com o Botafogo. Eu fico muito dividido, porque é exatamente essa situação. Se hoje ele vive uma lua de mel com a torcida, ele sabe que há 2 meses atrás ele estava sendo muito xingado, né? Ninguém queria mais o Castro, ou a maioria não queria o Castro por aqui, né? Então eu acho que isso tudo ele vai botar na balança e óbvio que uma proposta, né, das Arábias, do Al Nassr ou até mesmo do futebol inglês, podem balançar ele numa hora, né, numa decisão de renovar ou não com o Botafogo. Eu hoje diria que não dá para garantir o Castro nem mesmo até março, né? A gente sabe o quanto que o futebol é dinâmico, ele mesmo comentou sobre isso, se referindo a jogadores, mas acho que dá para estender até também a função de treinador. Então a gente sabe que ele pode, se ele saísse do Botafogo, né? Vamos fazer aqui um exercício de futurologia. Digamos, no segundo semestre agora, ele sairia por cima, né? O Botafogo faz uma grande campanha, é, e seria de certa... até engasguei. Seria de certa forma um tapa na cara aí de quem o criticou, né? Fomos todos, né? Fomos todos com razão, né? Aí eu entro justamente nessa outra parte aqui da entrevista do Castro, em que ele reclama, ele fala assim, não, eu entendo todas as manifestações, quando é o estádio todo, tal, aquela coisa xingando, né? Mas eu não entendo a má educação. E a má educação que ele se refere é os jogos finais ali do Campeonato Carioca, da Taça Rio, que realmente o clima estava bem pesado para o lado dele, que ele disse que tinha torcedores ali a 1,5 metro dele, né, ali no alambrado, lá em Volta Redonda, xingando ele com crianças de colo, né, sei lá, de 4 anos, e xingando ele, a criança repetindo o gesto do pai. E isso o Castro chamou de má educação. E eu tendo a concordar com ele. Eu acho que realmente, às vezes, a gente, como torcedor, né, perde um pouco esse limite. Não é porque agora o Botafogo está bem, independente disso, né? Eu acho que assim, naquele momento, o Fora Castro era um grito, né? E até com faixas, né? Justificáveis, porque o Botafogo estava tendo uma atuação muito ruim no Carioca, tanto é que ficou fora das semifinais. Mas, às vezes, a gente passa, né? A gente, eu digo, o torcedor, passa um pouco dos limites e pessoaliza muita coisa. E o Castro sentiu o golpe, né? Há 2 meses atrás. Ele sentiu o golpe.
E depois ele fala aqui na entrevista, eu já não concordo muito, mas aí, graças a Deus, tudo mudou porque a mentalidade da torcida mudou. Não é que a mentalidade da torcida mudou. A situação é que o Botafogo teve uma melhora, né? Para usar um exemplo aí de uma bebida que os nossos irmãos portugueses gostam muito, né? Da água para o vinho, né? Um vinho do Porto. O Botafogo tem uma melhora incrível do carioca para o brasileiro, né? Quando ninguém mais acreditava, né? Era muito difícil ver aquelas atuações do Botafogo contra o Dax, contra a Portuguesa, de quem a gente perdeu, né? Os próprios jogos, o Flamengo, o nosso jogo com o Flamengo, o terceiro time do Flamengo em Brasília, né? A atuação também contra o Vasco. Então, assim, eram atuações muito ruins e, e não é que a mentalidade do torcedor mudou, não. O time mudou, né? Para nossa sorte. O time foi se encaixando, chegaram alguns jogadores também, né? O próprio Júnior Santos, a volta dele eleva demais o nível, né, da equipe. Segovinha, enfim. A equipe toda foi se encaixando, Eduardo voltou também da lesão, né? Então não é isso, não é questão da mentalidade da torcida mudou, né? Eu vou discordar aí do Castro, comenta aí embaixo o que você acha, se você concorda comigo que naturalmente a equipe melhorou e até surgiu a brincadeira da fila de desculpas ao Castro, mas é muito baseado no fato de que o torcedor do Botafogo, que é inteligente, percebeu que houve de fato uma melhora, né? Percebeu de que, olha, a gente criticou no Carioca onde tinha que criticar e agora a gente reconhece, tem a humildade de reconhecer que o trabalho nesse momento, sim, é muito bom, né? Fato. Agora eu concordo com o Castro nessa questão de que às vezes o torcedor pega pesado demais e tem que lembrar que são seres humanos ali trabalhando. Você imagina qualquer um de nós no seu espaço de trabalho, se chegasse alguém na porta do trabalho, abrisse a porta e te xingasse, né, te mandasse para aquele lugar, viesse uma criança no colo, a criança também, né, mostrando o dedo, né, ninguém ia se sentir confortável, né, por mais que a crítica, naquele momento, fosse merecida. Beleza, pessoal? Vai dar 13 minutos. Quero agradecer mais uma vez aí o engajamento, muita gente aí se inscrevendo no canal. Se você não é inscrito, dá aquela moral, não custa nada, é só clicar e ative o sininho, tá? Porque realmente muita gente deixa de receber notificações, né? Ontem foram 2 vídeos, estou gravando esse aqui, de repente vou gravar mais um conteúdo para vocês. Dá aquela moral para o canal Botafogo Digital seguir crescendo que nem o fogão, né? Vocês já sabem, a gente estreou há 2 meses atrás, no dia 8 de abril, e de lá para cá esse fogão aí maravilhoso, sensacional e que a gente espera que continue assim. Tem tudo para continuar assim. Enfim, muito obrigado a todos vocês. Tamo junto, fogão na cabeça sempre.